Como hoje é dia 2, é o primeiro dia do ano, e é tão bom trabalhar assim com as coisas mínimo, né? Que eu vou trabalhar hoje. Então hoje minha palestra hoje é a respeito de bebê. Bebê são uma criança que todos nós já passamos por isso, né? Eu já passei por isso, né? E, e bebê é uma coisa muito é, fofa, uma coisa muito real. Existe um bebê. Bebê não tem fiura, né? Todo bebê é bonitinho, a gente sabe, né? E então as mães da gente, né, com ganha da gente, né? A gente bebezinho, né? Então ensina a gente a se alimentar, né? E a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo a se alimentar, né? A assistência da gente é se alimentar, não é para a gente se crescer, se progredir. Então como a mãe da gente então, ensinando ou não, a gente sabe que a gente tem que se alimentar. As mães ensinando ou não, a gente sabe que a gente tem que se alimentar. A gente chora, tudo, procurando alimento, né? E não é que a mãe que ensina, né, o bebê se alimentar pela boca. Então, os bebês sabem que eles têm, que todo mundo sabe, que todo mundo vem na face da terra, sabe que tem que se alimentar pela boca, né? Não é que eu vou pegar o seu neném, que começa a progredir, né, por uma alimentação, que eu vou pôr minha alimentação no meu nariz, eu vou pôr alimentação nos meus olhos, nos meus ouvidos. Não. Então a gente sabe que a gente aprende por alimentação pela boca. E isso a gente vai progredindo as outras coisas, os pais da gente, né, ensinam a gente, né, como os pais da gente ensinam a gente a tudo. E nunca que o pai ensina a gente as coisas que não agradam a ele. Ele quer ensinar a gente as coisas que agradam aos pais, né? E os pais interessam, e a gente vai crescendo e a gente pode até criar baba, mas para os pais da gente, a gente continua a ser menino, né? Os meus meninos continuam a ser menino para mim. Então, para os pais e para Deus não tem uma idade avançada. Então a gente tem que, até no período assim, de 5, 6 anos, a gente ensina as crianças a rezar, a orar, a gente ensina, né? E aí, daí por diante, eles têm que aprender a rezar e orar para eles se progredir na vida, para não se procurar um caminho errado. Então, aí, naquele momento, os pais não podem ficar mais assim ao lado dos meninos, mais porque é aquilo ali, eles precisam de estudar, e ali já vai ficar por conta de outros terceiros, né? Que são a professora, já vai ter os seus colegas lá, e ali eles vão progredindo. Mas o ensinamento dos pais, eles nunca deveriam esquecer, porque algumas coisas na rua eles não poderiam, né? Eles têm que seguir aquilo que o pai ensinou e aquilo que o pai é. Porque não adianta eu ser um pai que ensinar as coisas bom para os meus meninos, minhas crianças, e eu ser um pai que não dá aquele exemplo, né? De a criança seguir a mim. Então, de acordo com a minha profissão, de acordo com o meu segmento, os meus filhos vão acompanhar a mim, né? Se o meu filho me vê eu dirigindo bem, eles vão ele vai dirigir bem. Se me vê eu andando uma bicicleta bem, eles vão
andar na bicicleta bem, se eu obedecer a sinalização para não atropelar ninguém, eles vão acompanhar isso. Se meu filho não me vê eu levantando uma guidão de uma bicicleta, de uma moto, meu filho vai ser aquilo. Então, os meus filhos vai de acordo com aquilo que os pais em casa ensinam. Né? Se eu chegar bêbado em casa e tudo, eu estou dando um mau exemplo para o meu filho. Então, praticamente, o meu filho vai acompanhar de acordo com o pai e a mãe. Né? Se eu fumar, meus filhos, a tendência deles é fumar. E talvez eu fumo um cigarro, um rolão, um cigarro, coisa, e meus meninos, depois que eles aprender, eles vão querer não seguir mais aquele cigarro que o pai fuma, ele já vai querer fumar maconha, já é outras coisas, passado do limite, porque aí, à medida que o tempo vai chegando, as coisas vai progredindo, né? Se eu sou um vagabundo simples na minha ZEP, hoje se meu filho for um vagabundo, ele vai querer ser um vagabundo evoluído, com arma na mão, com desobedecer às leis, né? Do nosso país, então praticamente, então se eu dei um mau exemplo, e eu vou ver meu filho sofrendo também, ele vai ser sofrido pela mão da justiça, né? Porque o meu exemplo que eu dei, né? E se ele não cumprir aquele exemplo que eu dei, ele vai sofrer a consequência, né? E se eu não pratiquei aquele erro que ele está praticando, eu não tenho culpa por isso, né? Que eu sei que alimentação, ruim ou bom, no ponto de pobre, alimentação não faço na minha casa. Então, se ele foi procurar outras coisas acima do limite, ele tem que sofrer a consequência que ele merece, né? E eu não tenho culpa porque ele está sofrendo aquela consequência que ele merece, né? Então, não adianta nada eu ter um filho que está fazendo as coisas erradas e eu chegar na frente da justiça, né? E falar com meu filho, bom, se ele procurou aquele problema para ele, né? É aquele problema, eu não ensinei ele naquele problema. Eu ensinei ele a rezar e obedecer, ou cumprir, né? Os 10 mandamentos, né? Respeitar o pai, de respeitar a Deus, o Pai, e, e todas, né, a consequência, né, porque eles têm que respeitar a todo o ser humano, respeitar o outro, porque o ser humano foi feito para não desrespeitar o outro, né, pelo que a Bíblia fala, né, Jesus ele veio como manso, né, ele veio para receber toda a consequência, né, que o homem não iria aguentar esse tipo de consequência, mas ele deu um exemplo, né, de que ele morreu na cruz, né, sem fazer, sem ordem, sem nada. Então, nós que somos o ser humano, nós temos que ser, obedecer, né, às leis de Deus e obedecer às leis do homem, do pai, né, para poder a gente ser para não sofrer a consequência, né, que a gente está vendo por aí, muitos sofrendo a consequência, né, que homem de bem, né, mulher de bem, de uma hora para outra, está se tingindo, né, se tingindo seu nome, né, por pouca coisinha estão se atingindo o seu próprio nome, né, e sendo que atingiu o próprio nome aqui numa situação do nosso país, ele está roubado por resto da vida, né? Quem é fichado, está fichado por resto da vida e vai se tropeçar o resto da vida nesse país, né? Nosso. Mas depois a gente fala um pouco, uma boa tarde.